que diz dessa maneira: aqui a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 12 e versículo 36 e 37, que diz dessa maneira. Já para que nós podemos, já em minutos, orar por todos, é onde Jesus vai abençoar. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Aqui a palavra do Senhor Jesus está nos falando no livro de Mateus, no capítulo 12, de uma passagem onde Jesus, ele chama a atenção dos fariseus, chama a atenção sobre a blasfema dos fariseus, aonde a Bíblia diz que Jesus estava num dia de sábado e os seus discípulos entraram em um campo, e neste campo a palavra de Deus diz que eles cataram algumas espigas de milho para comer, e aonde os fariseus lhe repreenderam, porque lhe disseram dessa maneira: não é lícito fazer isso no dia de sábado. Só que Jesus também lhe repreendeu dizendo dessa maneira: qual de vós que um animal de vocês caindo dentro do poço no dia de sábado, vocês também não vai e não tira? Jesus também disse, Davi também, quando estava fugindo, por acaso não entrou dentro do templo e não comeu do pão da propiação, que não era lícito fazer, que somente era para o sacerdote? Jesus começa a dizer para eles que eles mesmos não eram cumpridores daquilo que eles estavam falando, quando eles vieram a tentar a falar algo para Jesus. E nesse momento Jesus disse ainda mais que ele era o Senhor do sábado. E nisso a Bíblia diz que chegou diante de Jesus algumas pessoas que lhe trouxeram um homem que era mudo e surdo, não falava e nem ouvia, e Jesus lhe curou. E nesse exato momento que Jesus lhe curou, o homem começou a falar e o homem começou a ouvir. E os fariseus começaram naquele momento a dizer esta palavra: ele expulsa demônio por Beelzebu. Para você entender, Beelzebu é um dos príncipes dos demônios, assim como existe Lucifer, porque a palavra Lucifer não tem na Bíblia, mas é trazido da tradução, que quer dizer que ele era filho da luz, ou ali ele era alguém que brilhava. Então a tradução, porque ele era um querubim, mas quando se rebeliou, ele foi expulso, então o seu nome se chama Lúcifer. Mas existe também Beelzebu, que também é um dos príncipes, e eles lhe acusavam, e Jesus disse: olha, escute o que eu vou te dizer, toda casa dividida não prosperará. Jesus estava dizendo que não tem como ele expulsar demônio por demônio, porque essa casa não vai permanecer de pé. E Jesus ali lhe chamou a atenção, lhe dizendo algo: escute algo que eu vou dizer para vocês. Tome muito cuidado com as suas palavras,
Porque toda palavra que você falar contra o Pai, existe perdão. Toda palavra que você dizer contra o Filho, existe perdão. Mas toda palavra que você direcionar contra o Espírito Santo, toda blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa terra, e nem no futuro, e nem no céu. Porque eles diziam que não era pelo Espírito de Deus que Jesus estava expulsando o demônio, mas era por Beelzebul. E Jesus estava expulsando por ele Espírito Santo. Aqui o Senhor nos chama a atenção sobre o poder da palavra. Por isso que no capítulo 36, do capítulo 12, versículo 36 de Mateus, o Senhor está dizendo que todo homem dará conta de toda a palavra ociosa que ele falar, ou que ele fala no dia do juízo, porque eles estavam falando algo que não convinham falar. Por isso que em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 21, o Senhor nos diz dessa maneira, através da tua palavra, que através da nossa boca, ou através das nossas palavras, pode ser gerado vida, como pode ser gerado morte. A nossa palavra, ela pode trazer vida, como pode trazer morte na vida de alguém. O que eu quero te dizer nessa tarde, você que está me ouvindo, as palavras transmitem poder. Quer dizer, muitas das vezes, uma palavra que você fala de uma maneira errada, assim como pode trazer destruição, uma palavra que você fala da maneira certa pode trazer vida. Quando nós vemos que as palavras transmitem poder, nós vemos que em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, pela palavra de Deus, Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus criou tudo que possa existir pelo poder da sua palavra. Quando nós vemos que a palavra também tem poder, que em Hebreus 1, versículo 3, o Senhor, além de ter criado, como está em Gênesis 1, 2, Ele, em Hebreus 1, 3, Ele diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E além de sustentar, em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que as palavras, ela tem o poder de trazer milagres sobre a vida de alguém. A palavra tem o poder tanto de levantar, como tem poder de destruir. Um exemplo que eu quero te trazer: uma pessoa está enferma, e você chega até esta pessoa que talvez está com um problema de saúde, talvez que o médico lhe desenganou, e você lhe diz dessa maneira: escute, eu conheço uma pessoa que estava no mesmo estado que você, e esta pessoa veio a falecer e não resistiu. Você acabou de envenenar aquela pessoa. Por quê? Porque as suas palavras não foram uma palavra que lhe trouxe esperança, mas foi uma palavra que lhe trouxe um veneno e uma destruição e uma morte naquele exato momento. Mas se você chegar para esta mesma pessoa e você dizer desta maneira: eu conheço alguém que estava na tua mesma situação, mas essa pessoa colocou a fé em Deus, essa pessoa creu, e Deus levantou, Deus sarou, Deus curou, Deus transformou aquela pessoa. Automaticamente, quando você sair dali, aquela pessoa já teve a fé para que venha receber o milagre. Então é isso que Deus está querendo te dizer. Dependendo da palavra que você falar, você pode trazer morte, mas dependendo da palavra que você falar, você pode trazer vida. Por isso, nessa tarde, Deus me traz essa palavra para te dizer que a partir de hoje, a palavra que venha sair da tua boca
não venha ser palavra de maldição, não venha ser palavra de destruição, porque o Senhor diz em Tiago que da mesma boca não pode sair palavra de maldição e não pode sair palavra de bênção. De uma mesma fonte de água não pode sair água doce, como não pode sair água salgada. A sua boca tem que ser somente para abençoar. Deus te chamou, irmão, você que está me ouvindo, você na tua casa, você no teu lar, você na tua família, Deus te escolheu para ser boca de Deus na terra. Então que as suas palavras não venham a ser palavra de destruição, de derrota, mas que a tua palavra venha a ser palavra a partir de hoje, palavra para edificar, palavra de fortalecer, palavra que venha levantar, palavra que venha abençoar. Que a partir de hoje você venha olhar para a tua casa e você venha dizer: o meu casamento vai ser uma bênção. Você venha olhar para o teu filho, venha dizer: o meu filho vai ser uma bênção. Você venha olhar para a sua situação e você venha profetizar a vitória sobre a tua vida, e as palavras vão transmitir poder, e através das tuas palavras Deus vai começar a te abençoar e vai começar a trazer vitória sobre a tua vida. Por isso, quando eu olho para esta mensagem, além de eu ver que as palavras transmitem poder, as palavras também têm o poder de destruir. Quando eu olho em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 1 e 2, eu vejo uma mulher chamada Jezabel, e eu vejo um profeta de Deus chamado Elias, um homem que quando orava, a palavra de Deus diz que fogo descia do céu. Mas quando essa mulher lhe ameaçou, ele falou desta maneira através das suas palavras: ainda hoje você vai morrer como os meus profetas. Este homem foi e se colocou debaixo de um zinco, e debaixo desse zinco ele pediu a sua própria morte. Pelo poder de uma palavra de maldição de uma mulher, este homem falou: eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os profetas, e ele pediu a sua própria morte. Olha aqui o poder da palavra. Há muitas das vezes, há pessoas que profetizam a sua própria derrota, muitas vezes dizendo, muitas vezes palavras feias para o seu próprio filho, dizendo palavra feia para a sua própria esposa, para o seu próprio esposo. Há muitas vezes, há pessoas que trazem maldição para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, pessoas que puxam fracasso para si mesmo, pelas palavras que saem da sua boca, dizendo: eu sou um fracassado, eu nasci para não ser ninguém, eu nasci para ser isso, para ser aquilo. Muitas vezes pelas suas próprias bocas, ele acaba transmitindo destruição na sua vida. Mas Deus hoje está falando contigo. A palavra, ela transmite poder. Por isso que as suas palavras a partir de hoje não sejam palavras de fracasso, mas seja palavra de poder, de vitória. Porque independente da sua situação, você tem que entender que o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus grande, que tem o poder de mudar qualquer situação na tua vida. Por isso, além das palavras transmitirem destruição também, as palavras têm o poder de tirar a nossa comunhão com Deus, a nossa santidade. Sabemos que todos nós queremos estar bem com Deus, todos nós queremos ter comunhão, e a palavra pode tirar a nossa santificação. Dependendo da palavra que sair da nossa boca, nós podemos perder a nossa comunhão com o Pai. Em Tiago, no capítulo 3 e no versículo 5, a palavra de Deus diz que uma pequena faísca, ela pode incendiar totalmente um bosque inteiro. E em capítulo 3 e versículo 6 diz que uma pequena palavra, ela pode contaminar o nosso corpo inteiro.
Você se lembra daquela vez que talvez você falou uma palavra e depois você se arrependeu? E você falou assim: eu não podia ter falado desta maneira. Você se sentiu mal, porque a palavra que você falou talvez foi uma palavra contra alguém, foi uma palavra contra um irmão, foi uma palavra contra uma pessoa que talvez você descobriu que era mentira, que não era verdade. E esta palavra te contaminou, essa palavra te deixou mal. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de tirar a nossa santificação. Quando nós falamos em santificação, não dizemos em somente uma área, mas dizemos em todas as áreas, porque a Bíblia diz que nós temos que santificar de corpo, de alma, de espírito. A Bíblia diz que aquele que abre a sua boca de qualquer maneira, ele traz totalmente aflição para a sua alma. Mas aquele que abre a sua boca com sabedoria, e aquele que pouco abre a sua boca, esse trará paz para a sua alma, alegria para a sua alma. Quando eu olho para esta mensagem, eu vejo que nós temos que cuidar daquilo que nós falamos, porque dependendo daquilo que nós falamos, nós podemos perder a nossa comunhão, e se Jesus volta nesse momento, nós podemos ficar. Quantas pessoas que se cuidam, talvez na parte da roupa, ou em outras partes, mas muitas vezes não vigia na hora de falar, e muitas das vezes está totalmente com seu corpo contaminado, totalmente com seu corpo, muitas das vezes ali cheio de coisas que não agrada a Deus, por causa da sua palavra, ou por causa daquele que saiu na sua boca. E aqui o Senhor nos ensina a ter domínio próprio, a dominar a nós mesmos, porque a Bíblia fala que muitas vezes um cavalo você coloca a rédea e você consegue dominar ele para a direita e para a esquerda. Tiago diz isso, mas muitas vezes o homem não consegue dominar as suas próprias palavras. Por isso que temos que vigiar. Por isso que é outra coisa que eu quero te dizer, as palavras, além de tirar nossa santificação, a palavra revela o nosso caráter. A palavra mostra quem nós somos. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, a Bíblia fala que da boca fala o que está cheio o coração. Quer dizer, você quer conhecer uma pessoa, quer conhecer o caráter de alguém, converse com esta pessoa. Automaticamente uma pessoa vai falar o que está cheio no seu coração. A Bíblia diz, no capítulo 12, versículo 35, que o homem bom, ele tira boas coisas do seu tesouro. Mas no Mateus capítulo 15, e no versículo 18, 20, diz que o homem mau tira coisas más do seu coração. Quer dizer, o que está cheio o coração do homem fala a boca. Eu vou trazer um exemplo aqui. Quando você conversa com uma pessoa que o seu coração está cheio de coisa boa, está cheio de Deus, está cheio de amor, está cheio de misericórdia, essa pessoa automaticamente vai falar de amor, de misericórdia, vai falar de Deus. Mas quando você conversa com uma pessoa que o seu coração está cheio de coisas erradas, essa pessoa só vai falar de coisa que não presta, só vai falar talvez mal de um, vai falar mal de outro, vai falar mal de outra pessoa, porque o seu coração está cheio disso. Vamos dar um exemplo, um homem, se você conversar com ele, e o seu coração estiver cheio de prostituição, de adultério, essa pessoa só vai falar de mulher, vai falar de sexo, vai falar disso, vai falar daquilo, porque o seu coração está cheio disso. A mulher é a mesma coisa. Se você conversar com ela, automaticamente uma outra mulher estiver conversando com ela, se o coração dela está cheio de coisas boas, coisas de Deus, de amor, vai falar de amor, de misericórdia, de coisas de Deus. Mas se o seu coração está cheio de coisa errada, vai falar só a mesma coisa: homem, sexo, prostituição, coisas do mundo, porque o seu coração está cheio disso. Porque as palavras transmitem ou revelam o nosso caráter. Por isso eu quero te dizer aqui, as palavras na boca do sábio transmitem cura, mas na boca do tolo transmite violência. Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz que a boca do justo é uma fonte de vida, mas a Bíblia fala que da boca do ímpio traz